Uma família é um grupo de pessoas unidas pelo sangue. Uma igreja é uma família unida pelo sangue e pelo sacrifício do nosso Salvador, Jesus. Aqui é um lugar para todos. Estamos aqui por você e para te conectar a esse amor que nos faz verdadeiramente livres. Vivemos uns pelos outros, adorando a Deus, seguindo a Jesus, compartilhando o amor e servindo as pessoas. Estamos muito felizes em recebê-lo. Seja bem-vindo à nossa família. Glória a Deus. Abre a palavra de Deus em Lucas, capítulo 6, verso 46. Lucas, capítulo 6, a gente vai ler o verso 46 para a gente começar, e depois a gente vai ler mais um trechinho no livro de Mateus, mas agora em Lucas, capítulo 6, verso 46. Na semana passada nós tivemos aqui a presença do pastor e da pastora de Autônia, pastor Marcos e a pastora Marcela. Quem foi abençoado na semana passada? Foi bênção, né? Eles têm um trabalho maravilhoso. Orem também pelo trabalho deles, né? Eles atendem crianças no orfanato há muitos anos. É um trabalho lindo que eu consigo, para a honra e glória do Senhor, eu tenho conseguido acompanhar e também contribuir para estar lá, ministrar para a equipe. Tem sido bênção essa relação que nós temos ali de amizade e poder, de alguma forma, semear também naquele lugar, naquele ministério. Ele trouxe uma palavra para a gente, que eu tenho certeza que falou ao seu coração, para quem estava aqui, ou para quem viu pela internet, e desde então, falou muito ao meu coração, e quando ele estava ministrando aqui, vinha esse versículo em mim. Esse versículo é como se ele estivesse pulsando dentro da minha mente, mostrando, como se fosse assim um letreiro, e ele piscando, que é o 6,46 de Lucas, que diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então ele falou aqui, ele ministrou falando sobre a importância da gente ter nosso Deus como um Senhor. Não só por conta, seguir Ele por conta da nossa salvação, que é um presente, é o maior de todos os presentes, ele deixou isso bem claro, mas ele disse também que Ele precisa ser o nosso Senhor. E que em nome do Senhor Jesus, que a gente possa viver tudo aquilo que foi ministrado, e que a gente possa viver também esse versículo, porque às vezes quando o calo aperta, a gente clama a Deus e nos colocamos numa condição de servo, onde Ele é o nosso Senhor, que foi o que Ele ministrou, nós precisamos ser servo. E muitas vezes a gente se coloca nessa condição quando nós precisamos de algo. É como se nós fizéssemos uma permuta com Deus, onde nós obedecemos a Deus, porque nós estamos precisando de algo.
E se Deus fizer aquilo que nós estamos querendo, a gente vai poder sim obedecer a Ele. Em nome de Jesus, que você possa desconstruir, em nome do Senhor Jesus, esse conceito. E que você possa simplesmente se colocar na condição de servo, porque Ele é Senhor. Amém? Glória a Deus. Esse texto, ele está em seguida, na verdade ele está inserido num sermão, num dos maiores sermões de Jesus, sermão de Jesus, que é o Sermão da Montanha. Então eu queria que você abrisse agora em Mateus, capítulo 7, a gente vai ler do 21 até o 27. Mateus, capítulo 7, verso 21 ao 27. Esse texto aqui, ele retrata a visão de Mateus em cima daquilo que Jesus ministrou. O que a gente estava lendo era uma visão de Lucas, mas que condiz com o mesmo texto. Eles vão falar da mesma coisa e eles estão descrevendo o mesmo sermão, que é bem conhecido como o Sermão da Montanha. Quem já ouviu falar do Sermão da Montanha? Onde nesse sermão está inserido as 8 bem-aventuranças, que são 8 coisas que Jesus fala, ele declara, que você precisa fazer para que você possa ser feliz. Está inserida também nesse sermão. Então ele é um sermão grande, ele pega 3 capítulos da Bíblia. Em Mateus você vai ver no capítulo 5, no capítulo 6 e ele termina no capítulo 7. É um sermão extenso de Jesus, onde a função o objetivo desse sermão é levar as pessoas que eram os seus discípulos a poder conhecer verdadeiramente aquilo que Jesus esperava, que era uma vida cristã autêntica. É onde ele traz também como resultado aquilo que você precisa fazer para que você possa ser feliz. E quando ele chega no final, no capítulo 7, no finalzinho, onde a gente vai ler agora a partir do verso 21, ele começa a fechar esse sermão, ele vai chancelar esse sermão, vai terminar esse sermão, trazendo algumas coisas importantes para a nossa vida, e que tem muito a ver nessa condição de nós sermos servos. E quando a gente fala de ser servos, é porque nós temos um Senhor, e o que a gente deve a esse Senhor é a obediência. Amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 7, segue comigo na tua Bíblia, a partir do verso 21, diz assim, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Olha só, então não é simplesmente você chamar Senhor, Senhor, que você já está condicionado para você entrar no céu, mas aquele que além de chamar, ele realmente vive Deus como sendo o seu Senhor, quando ele obedece à vontade do Pai. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Daí ele começa, e ele cria uma parábola, para poder trazer uma explicação para a gente, para afirmar esse conhecimento. A parábola é uma história que ele conta, onde ele ilustra, através de algo que fica fácil da gente entender, um conhecimento profundo que Jesus queria entregar para nós, e que está se renovando na nossa vida nessa noite. Amém? Quem crê nisso? Amém? Glória a Deus. Daí ele diz assim, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Então ele usa aqui uma ilustração de uma pessoa, de duas pessoas, que edificaram uma casa de maneira diferente.
As duas pessoas tinham o mesmo objetivo, o mesmo alvo, que era construir uma casa. Amém, igreja? Então eles tinham um objetivo comum, que era os dois fazerem uma casa para si. Só que teve uma diferença muito grande. E a diferença não está no escutar. Porque quando a gente está lendo aqui, fica bem claro que os dois escutaram. Sim ou não? Os dois. Só que existe uma diferença, não era um problema no escutar. O problema estava na postura, no praticar aquilo que se ouvia. Ele diz, esse ele edificou a casa sobre a rocha, porque além dele ouvir, o que ele fez? Ele começou a colocar em prática aquilo que ele ouviu. Aquilo que ele ouviu produziu uma mudança nele. E essa mudança estabeleceu a casa, que na verdade é a vida dessa pessoa, foi edificada sobre uma rocha, onde a rocha é Cristo. Daí ele fala do segundo, que também ouviu as mesmas coisas, que estava presente no mesmo sermão, que escutou todos os ensinamentos de Jesus e que, trazendo para o nosso tempo de hoje, somos nós, que também estamos aqui ouvindo a palavra. Só que ele está dizendo, tem gente que assim que ouviu, colocou em prática e edificou a sua vida numa rocha, onde a rocha é Cristo. Tem gente que ouviu também da mesma forma, só que não colocou em prática. E teve a ideia de construir a mesma coisa, só que não foi na rocha, foi na areia. E as tempestades, os rios vieram, a chuva veio forte, o vento bateu. E das duas casas sofreram as mesmas consequências. Aquilo que aconteceu com uma casa, com uma vida, aconteceu com a outra vida também. Só que uma, apesar das adversidades, ela estava estabelecida na rocha. E veio tudo isso e ela se manteve firme. Mas teve a outra que, porque foi estabelecido na areia, quando veio todo aquele temporal, quando veio toda aquela enxurrada, porque ela não tinha sustentação, ela veio e grande foi a sua ruína. Quando a gente lê aqui, parece que era algo muito óbvio. Você construir em algo que era uma rocha, e você construir em um lugar que era uma areia. Parece uma coisa absurda. Como que ele vai construir na areia e o outro na rocha? Está muito claro que ali existe um terreno que parece que já está mostrando que é uma rocha, e o outro que é uma areia. Por que ele escolheu estar na areia? Se você ler o mesmo texto em Lucas, que eu queria que você virasse agora e fosse para Lucas, o mesmo texto em Lucas, ele diz assim, Lucas capítulo 6, a partir do 48. Lucas capítulo 6, a partir do 48. Ele diz assim, a partir do 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu mostrarei a quem é semelhante. É a mesma parábola. É semelhante a um homem que edificou sua casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e grande foi a ruína daquela casa. É o mesmo texto, só que aqui o Lucas teve o cuidado de mostrar que na verdade as rochas, elas não estavam aparentes. O terreno aparentemente era o mesmo, só que um decidiu fazer aquilo que deveria ser feito, de cavar, de se esforçar, para que ele pudesse encontrar o mais fundo que ele pudesse cavar, as rochas, para que ele pudesse estabelecer a fundação da sua casa. Então ele teve que ralar, ele teve que se esforçar, para que ele pudesse abrir o buraco e que ele pudesse cavar, até que ele chegasse até a rocha. Assim é a nossa vida. A gente precisa, em nome do Senhor Jesus, a gente precisa cavar, a gente precisa se esforçar, a gente precisa pegar a palavra e fazer com que a palavra possa fazer diferença na nossa vida, dependendo de um esforço seu. Às vezes a gente começa a se lamentar pelos momentos difíceis que nós atravessamos, talvez pela tempestade, e talvez você está vivendo um momento de tempestade hoje, talvez de luta, de dificuldade. Esses dias eu tive adoentado. Deus sabe quanto que para mim foi muito difícil,
muito difícil mesmo. Para me manter a sanidade mental diante de tudo que estava acontecendo, não era uma coisa, era uma soma de um monte de coisa. Eu estava viajando, bati o carro na viagem, o Pedro lá em Maringá bateu o carro dele. A gente começou a ter problema na nossa casa, numa reforma que a gente estava tendo. Eu estava começando a ter problemas também no meu trabalho. Daí estava tendo problemas porque uma cobrança muito grande de Deus para que as coisas na igreja pudessem acontecer e as coisas não aconteciam. Então foi uma soma, um acúmulo. Daí vem um mosquitinho desse tamanhozinho, que às vezes a gente se acha o super-herói. Daí é um mosquitinho pequenininho desse, ele me picou e me desestruturou daí fisicamente. Então foi uma sucessão de situações que eu fui vivendo, que aquilo realmente foi como uma tempestade. E se a sua vida não tiver fundamentada, estiver alicerçada na rocha, ela rui, ela cai, ela despenca. E eu louvo a Deus que apesar de toda a dificuldade que eu passei nesses últimos dias, a minha fé estava alicerçada na rocha. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu louvo a Deus. Eu olho para trás e falo, nossa, como é que eu pude ficar assim tão abatido diante de situações tão pequenas? Mas é as tempestades da nossa vida. O dia ruim vem para a vida de todo mundo. A Bíblia diz que o dia mau, ele faz parte do nosso calendário. Então tem dia que está tudo bem, mas tem dia que parece que não está tudo bem. E mesmo não estando tudo bem, está tudo bem, porque não saiu do controle de Deus. Porque apesar das dificuldades, apesar das lutas, se você fundamentou a sua vida na rocha, pode vir qualquer tipo de tempestade, você vai permanecer firme nela. Agora se você não tiver, vai vir o temporal, vai vir a chuva, vai vir um vento, e se você não tiver alicerçado, vai ruir. Vai ruir. Às vezes a gente investe tanto naquilo que a gente consegue ver para fora, que é aquela parte bonita que todo mundo vê de uma casa em construção. Quando na verdade o maior investimento, ele precisa ser aquilo que não se vê, que está para baixo da terra. Sim ou não? Numa construção, se você já construiu, o maior investimento seu vai ser em dois momentos. Vai ser no momento em que você vai fazer a fundação e vai ser no momento em que você vai fazer o acabamento. Na fundação, no acabamento, ainda é bom de você gastar, porque tudo que você gastar, você está vendo. Agora a fundação, você não vê, está debaixo da terra. Esses dias fazendo a reforma dentro da nossa casa, daí tiveram que colocar uma britadeira, não sei como é que é o nome do negócio, lá para poder quebrar um concreto lá, e apareceu uma rachadura na parede da nossa sala, apareceu uma rachadura. E aquilo me incomoda muito, porque parece assim, tem algum problema com a estrutura da casa, porque como é que pode aparecer uma rachadura, sim ou não? Daí eu levei algumas pessoas lá para dar uma olhada, o engenheiro falou, ó, seguinte, aqui está tudo certo, a estrutura, só que talvez você vai precisar calçar mais lá embaixo da terra, você vai ter que colocar um bloco de concreto para poder fortalecer essa parte da casa ali embaixo, para que ela não desça mais. Olha só, ele estava dizendo assim, ó, a fundação ela estava boa, mas não estava suficiente. Então você vai precisar reforçar a fundação para que não aconteça mais nenhum tipo de prejuízo com relação à casa. E quando ele falou aquilo, remeteu para mim na nossa vida. Talvez até você teve uma boa fundação. Talvez quando você foi construir a sua vida cristã, você colocou o concreto o suficiente, você cavou e você buscou ser fortalecido lá na rocha. Mas talvez você não cavou o suficiente. E hoje, talvez diante de lutas e dificuldades que nós estamos vivendo, às vezes através das tempestades da vida, que está sujeito para quem está a casa firmada na rocha, ou para aquele que não está, porque o tempo ruim vem para todos, talvez tenha balançado a sua estrutura da sua casa, e aqui nós chamamos a sua casa, da sua vida cristã. Então eu queria que você pudesse pensar sobre isso, e quando a gente fala de vida cristã, a gente está falando muito mais do que um relacionamento com Deus na hora que nós estamos aqui na hora do culto. Muito mais que isso. Irmão, em nome de Jesus, eu acho que a gente já não somos mais crianças, para a gente poder entender aquilo que significa a vida cristã.
Vida cristã é muito mais que isso. A vida cristã, não existe uma interrupção na vida cristã. Nós estamos aqui no momento de bênção, onde congregacionalmente nós estamos aqui reunidos como irmãos, para poder louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, que além de Senhor da nossa vida, também é o nosso Pai. Mas onde a gente está aqui para louvar, para engrandecê-lo, para poder ser ministrado através da sua palavra. Mas ela não acaba aqui, quando o culto acaba. A vida cristã é todo dia. A vida cristã, ela condiz com todas as áreas da nossa vida. Tudo. No meu relacionamento com Deus, sim, mas também com o meu relacionamento com o meu cônjuge, com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com os meus pais, com o meu trabalho, com o dinheiro que todos os dias Deus permite que nós possamos trazer para casa. A maneira que nós lidamos com todas as áreas da nossa vida, com a sua saúde física. Você precisa cuidar da sua saúde física, sim ou não? Sim, também. Porque se você não fundamentar a sua saúde física na rocha, que é Cristo, vai vir uma tempestade, você vai ser balançado, porque você não cuidou. Deus não tem nada a ver com isso. Mas porque talvez você não cuidou da maneira certa. Você não cuidou da sua alimentação, você não cuidou dos seus exames periódicos. Você não fez nada para poder cuidar fisicamente. Você estava não se importando. Você fundamentou muitas áreas da sua vida na rocha que é Cristo, mas talvez na área da saúde você não fez isso. A nossa vida, ela é toda completa, com várias áreas. Na sua vida profissional. A sua vida profissional, ela precisa estar fundamentada na rocha, que é Cristo. A sua vida cristã também tem uma relação com aquilo que você é no dia, nas 8 horas por dia que você trabalha na empresa onde você está. E se a gente pegar a palavra, a Bíblia, ela nos faz referência também de como a gente deve seguir, como nós devemos ser diante do trabalho que nós temos que executar todos os dias quando nós acordamos e vamos para o trabalho, que é onde vem o nosso ganha-pão. A Bíblia diz, você não trabalha, quando você estiver trabalhando lá, você não tem que estar pensando em homens, você tem que estar pensando em quem? Você tem que fazer para quem? Para o Senhor. Então o teu trabalho, ele tem que estar fundamentado, ele tem que estar estabelecido na rocha, que é Cristo. Todas as áreas. Porque uma área da tua vida que não estiver alicerçada na rocha, a casa na totalidade, ela não está firme. Às vezes uma área, um lugar dos alicerces da sua casa, que é a sua vida, não tiver fundamentada na rocha, na hora que vir o temporal, tudo pode ruir. E eu queria, em nome de Jesus, que nessa noite você pudesse avaliar a sua vida. Como é que você tem se encontrado nessa vida cristã, que não é simplesmente no meu relacionamento de oração e de estar na igreja para louvar e engrandecer o nome dele. Como eu disse, é muito mais que isso, mas é a minha vida na totalidade, nas 24 horas do meu dia. Como é que você tem sido? Como é que está estabelecido? Todos os assuntos que estão relacionados a você, porque a casa é você na sua totalidade. Tem coisa que talvez, em nome de Jesus, Deus está falando ao seu coração, da necessidade de você melhorar os alicerces de alguma área da sua vida. Para que, quando vir o temporal, quando vir a tempestade, você possa estar fortalecido. Em Jeremias, capítulo 29, verso 13, diz assim, buscar-me-ei e me acharei quando me buscares de todo o coração. Ou seja, para que você possa se relacionar com Deus, a necessidade de você buscar a Ele. E é aquilo que Lucas estava dizendo, da necessidade de você cavar o mais fundo que for possível, para que você possa encontrar a rocha, que é Cristo, e ali você poder estabelecer toda a estrutura da sua casa. Em nome de Jesus. E eu queria muito dizer que a partir do momento em que você estabeleceu a sua casa na rocha, que você não vai ter mais problema nenhum, que você não vai ter luta nenhuma. Nós estamos
já há alguns dias estudando a palavra. A gente tem aprendido na leitura diária, a gente tem aprendido aqui na Escola da Fé, através do livro de Apocalipse, ministrado pelo Aldo, que não adianta a gente tampar o sol com a peneira. As lutas e as dificuldades a gente vai continuar atravessando, e a tendência, irmãos, em nome do Senhor Jesus, receba com muito amor que eu vou dizer, a tendência é melhorar ou piorar? Piorar. Por que a tendência é piorar? Porque é bíblico, está descrito na palavra, que nos últimos dias nós iríamos passar por momentos difíceis. Agora, quem que vai vencer? Aquele que conseguir suportar, aquele que permanecer firme até o fim. E quem permanece até o fim? Aquele em que a sua casa, que é a sua vida, está estabelecida na sua totalidade na rocha. Se não tiver na rocha, diante das dificuldades que nós vamos viver nos últimos momentos da igreja aqui, a tendência é ruir, em nome de Jesus. E eu queria que você pensasse sobre a sua vida. Em Mateus 24, verso 12, o finalzinho, que a gente já falou aqui de Mateus 24, que ele narra os últimos momentos da igreja, Jesus, ele explicando para os discípulos aquilo que iria acontecer nos últimos dias. É o livro que fala, é o capítulo que Jesus fala de Apocalipse, falando daquilo que ia acontecer no futuro. E ele fala ali para os seus discípulos, contando todas as coisas que iriam acontecer. Ele chega no verso 12, ele diz assim: por se multiplicar as iniquidades, o amor de muitos esfriará. Então ele está dizendo, porque vai ser tanta coisa, a gente vai passar a ver e presenciar tantas coisas, e a iniquidade, o pecado, vai ser tão presente na vida das pessoas, mas tão presente mesmo na vida das pessoas, que diante de testemunho das pessoas, e até mesmo da nossa vida não estar alicerçada na totalidade na rocha, nós corremos o risco do nosso amor a Jesus, ele esfriará. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você possa fazer aquilo que o pedreiro, aquilo que o engenheiro pediu para que eu fizesse na minha casa. Que você pudesse hoje, em nome de Jesus, talvez um dia você fundamentou a sua vida na rocha. Só que ao longo dos dias você permitiu talvez que o pecado em alguma área da sua vida, algum momento da sua vida, você permitiu que entrasse e infiltrou. Talvez você está passando por problemas estruturais na sua vida, porque você deixou de fundamentar a sua vida na rocha. E hoje Deus está dando a chance para a gente, porque a casa ainda está de pé, amém? Para que você possa fortalecer as estruturas. E depois pode vir o que for. Pode vir tempestade, pode vir problemas, pode vir lutas, pode vir dificuldades, pode vir o que for. Você estará fundamentado, você estará fixado na rocha. E que apesar das dificuldades, apesar das lutas, você não vai estremecer. Amém? Vai permanecer firme em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Só que para isso, para que a gente possa fortalecer essas estruturas, o estar ligado em Cristo é ter uma vida de obediência a Ele. É ter uma vida de obediência a Ele. E para a gente poder obedecer a Ele, nós precisamos conhecer da palavra. A gente precisa conhecer da palavra. A base de concreto que você pode estabelecer na sua casa, que é a sua vida, para que ela não venha ruir, está nisso aqui, na palavra. Só que não na palavra simplesmente lida, não na palavra simplesmente ouvida, mas na palavra colocada em prática. Essa semana fazia muito tempo que eu não ouvia ele. É o pastor Marcelo Gomes. Alguém conhece ele? Pastor Marcelo Gomes, ouve ele. Ele é uma bênção. Ele foi um pastor muitos anos em Maringá. Hoje ele está em Londrina e ele tem um trabalho itinerante. Ele viaja e ministra em muitas igrejas. É uma bênção ele.
E eu estava ouvindo uma palavra, ele tem um trabalho que é com homens, e eu recebi o link da primeira reunião desse ano, desse trabalho que ele tem com homens. E uma das coisas que ele estava falando é exatamente isso. E ele chegou na seguinte conclusão, olha o que ele disse. Eu até fiz uma livezinha falando sobre isso. Ele disse assim, que existe uma equação da ensinabilidade. E que essa equação da ensinabilidade, essa conta matemática da ensinabilidade, ela é assim. Ensinabilidade é igual à quantidade de conhecimento que você busca ter. Então é a quantidade da leitura da palavra que eu tenho, é a quantidade de informação que eu busco ter, para que eu possa ter uma vida autêntica em Deus. A quantidade de conhecimento que eu busco em todas as áreas na minha vida, porque eu não consigo me separar só a parte espiritual, eu sou o todo. Então todo conhecimento é multiplicado pela predisposição, pela disposição que existe em você de pegar esse conhecimento e produzir mudança. Essa é a conta. Se você tem buscado na palavra, se você tem lido, se você tem ouvido ministração, se você tem buscado crescer em informação e conhecimento, para que você possa ter um casamento abençoado, para que você possa se relacionar melhor com os seus filhos, se você tem buscado todo esse conhecimento para que na sua vida, na sua totalidade, você possa estar bem, firmado na rocha, beleza, nota 10 para você. Só que se você multiplicar pela predisposição que todo esse conhecimento tem produzido em mudança, e se você não está disposto, apesar de conhecer, em mudar, você vai multiplicar o 10 por 0. Quanto que é 10 vezes 0? Quem é bom de matemática? 10 vezes 0 é quanto? 0. Adiantou você ter todo o conhecimento? Adiantou você buscar toda a informação? Adiantou você ir atrás de você saber como funciona todas as coisas, de investir tempo de leitura da palavra, mas se não existe em você uma predisposição, uma disposição sua de poder pegar essa palavra e produzir mudança, vai dar 0. E a mesma coisa, se você está com muita ansiedade de mudar, eu preciso não viver mais essa vida que eu estou vivendo, eu preciso viver uma vida diferente, mas daí você não busca o conhecimento. Então você é 0, que você não busca o conhecimento, mas você está muito com vontade de produzir mudança. Qual que é o resultado dessa conta? 0. Porque é 0 vezes 10, 0. O que a gente precisa? A gente precisa pegar o ensinamento, através da palavra, da busca do conhecimento, e permitir que esse conhecimento possa produzir mudança em nós. Daí você vai começar a viver uma vida boa, uma vida plena, uma vida realmente onde a sua estrutura, a sua casa, que é você, vai estar alicerçado na rocha que é Cristo. E eu queria que você pensasse sobre isso, em nome do Senhor Jesus, porque me incomodou muito durante essa semana a necessidade de a gente colocar em prática. Irmãos, quantas pessoas que a gente convive todos os dias, que até professam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas que não estão, em nome de Jesus, conhecem a palavra, mas não estão permitindo que a palavra produza uma mudança. Essa semana eu conversei com uma pessoa, com um pastor, que eu tenho certeza que a igreja não conhece. E esse pastor estava fazendo um trabalho para mim. E esse pastor, ele disse algo que mexeu muito comigo. Porque ele disse para fazer algo diante de uma coisa que ele estava fazendo para mim, que a gente deveria omitir, que não tem diferença de mentir, para poder ter um benefício em algo. E é um pastor. Difícil, irmão. É uma pessoa que conhece a palavra, mas que não tem vivido a palavra. E assim é a gente. Todos os dias você é bombardeado com opções, coisas que o diabo tenta colocar na sua vida para que você não vive aquilo que realmente significa você estar alicerçado na rocha. Porque quando está alicerçado na rocha, não tem espaço para mentira, não tem espaço para enganação, não tem espaço para que você possa fazer qualquer outra coisa que não é aquilo que está na palavra.
Agora, quando você não está alicerçado na rocha, daí você pode caminhar onde for, só que com certeza, no momento de dificuldade, a sua casa vai ruir. Então, em nome de Jesus, coloque a sua vida alicerçada nessa noite na rocha. Vai ter que cavar buraco? Vai. Vai ter que esforçar? Vai. Vai ter que pagar o preço? Vai, meu irmão. Porque a gente recebeu a salvação de Cristo Jesus, ela foi de graça. Alguém pagou pela salvação aqui? Alguém pagou pela salvação, gente? Não, ela é o quê? De graça, ela veio de graça. Só que a manutenção dessa salvação, ela custa? Custa. A salvação é de graça, mas manter a salvação, ela é um preço que eu e você temos que pagar. Por isso que está lá em Apocalipse, ao que vencer. Porque existe um esforço de você chegar e ser um vencedor no final da tua vida, no final da tua história. Por isso que lá em Apocalipse também, quando ele está falando na igreja de Sardes, que está no capítulo 3 de Apocalipse, ele diz, ó, se vocês não mudarem, eu riscarei seu nome do livro da vida. Ou seja, ele estava com o nome escrito no livro da vida, mas estava correndo o risco do nome dele ser riscado. Por quê? Porque não estava vivendo, apesar de ter recebido a salvação de graça, não estava mantendo a salvação pelo esforço de ter uma vida de santidade, uma vida sem pecado. Irmão, em nome de Jesus, a igreja, abre os olhos, porque Jesus está às portas. Alguém tem dúvida disso? Eu estava ouvindo a rádio CBN, e eles estavam falando sobre essa guerra que está acontecendo. A gente está por um fio de cabelo de acontecer a Terceira Guerra Mundial. E a Terceira Guerra Mundial, gente, é apertar botão. É apertar botão. Para destruir um, para destruir o outro, para destruir o outro e acabar com o mundo inteiro. Um historiador disse que a Terceira Guerra Mundial é apertar botão. E a Quarta Guerra Mundial, que seria quem sobrevivesse à Terceira Guerra Mundial, essa Quarta Guerra vai ser com um pedaço de pau na mão. Porque não vai ter estrutura nenhuma mais. Porque vai acabar esse mundo, gente. E a gente está tão perto de tudo isso acontecer. Agora, será que vai valer a pena a gente continuar correndo risco? Porque tudo isso é uma tempestade. Tudo isso é rios, é chuva que está vindo. Será que você vai deixar de não melhorar a estrutura da sua casa, afirmando em todas as áreas da sua vida na rocha que é Cristo, e correr o risco de você desabar tudo isso a sua vida e você perder a salvação? Abre o olho, igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual mudança que você precisa, eu não sei em que área você precisa melhorar a estrutura da sua casa, mas aquilo que o Espírito Santo está falando para você nessa noite, seja obediente a Ele. Por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Hoje tem uma palavra de Deus para a sua vida. Cave, se esforça e melhora a estrutura da sua casa. E firma cada pilar da tua vida na rocha que é Cristo. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria convidar o louvor para vir aqui. Feche seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Fica preocupado com quem está do seu lado. Olha para você, em nome de Jesus. Deixa Deus ministrar seu coração nessa noite. Quais são as áreas que você precisa melhorar? Que você precisa cuidar? Qual a área que você está, de alguma forma, sendo negligente? E que através dessa área do qual o diabo sabe. O diabo não sabe o futuro da tua vida, não sabe, ele é mentiroso. Mas ele sabe tudo aquilo que você viveu, ele conhece as tuas fraquezas. Ele sabe exatamente aonde existe algum problema estrutural na sua casa, que é a sua vida. E é justamente nessa área que ele vai tentar usar de situações
para poder desmoronar a tua vida cristã, que é você. Em nome de Jesus. Qual área que você precisa melhorar nessa noite? Pergunta para Ele. Eu creio que você não precisa nem questionar a Deus, porque o Espírito Santo de Deus que está aqui, e que levou a gente a ministrar essa palavra, porque eu precisava, porque você precisava, eu tenho certeza que Ele está falando no seu coração. Agora você pode sair daqui com uma disposição, com uma aliança com Deus, que a partir de hoje você vai melhorar, você vai fazer a sua parte, você vai cavar, para poder consertar a estrutura da sua casa. Ou você pode simplesmente ouvir mais uma palavra, que trouxe conhecimento para você, mas que infelizmente não existe predisposição nenhuma sua de poder mudar. A vida cristã, ela é um processo de mudança. Eu preciso ser todos os dias melhor do que eu era ontem. A vida cristã, ela é uma curva em que converge, da onde eu saio de uma estrutura de pecado, de vida errada, para mim entrar numa estrutura diferente, em busca de uma vida eterna com Deus. Eu estou nesse processo de curva. Então todos os dias eu preciso virar cada vez mais a minha vida, para que eu possa endireitar, para que eu possa estar rumo no caminho onde Jesus está. A Bíblia diz que Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o caminho. A gente precisa entender isso, que eu preciso ser melhor. Eu não posso regredir, eu não posso pegar atalho. Quem é o Deus dos atalhos é o diabo. Porque o caminho é só um, que é Jesus. Às vezes o atalho começa a aparecer plaquinhas para dizer para você, siga por aqui. Só que você seguir por ali, você vai desestruturar a tua casa, a tua vida. Que você possa permanecer firme no caminho que é onde Jesus está, estabelecendo a sua casa numa rocha, que mesmo diante de dificuldades, sim, que nós iremos viver, porque Jesus deixou claro que no mundo a gente teria aflição, mas nós estamos fundamentados, a nossa vida por completo está fundamentada nele. Que apesar das diversidades, apesar da chuva, apesar da água, apesar do terremoto, apesar de todas as lutas que nós enfrentamos, a nossa casa vai permanecer firme, porque ela está estabelecida na rocha. Em nome de Jesus, conserta os alicerces da sua casa nessa noite. Aquele que pode fazer isso por você, aquele que está do seu lado para poder fazer isso, é Jesus. É Deus Pai, é o Espírito Santo que está presente neste lugar, e eu tenho certeza que está ministrando no seu coração. Por isso, feche os olhos e fale com Ele. Não perca tempo. Saia daqui com uma convicção de mudança. Talvez você está se achando insuficiente ou pequeno diante de decisões que você precisa tomar. Se você se sente assim, está tudo certo, não está errado. Porque eu e você somos pequenos mesmo. Mas quem é forte é aquele que está em nós, que é Jesus, que é Deus, que é o Espírito Santo, que habita em nós, que é a força que nós precisamos para que nós possamos continuar firmes nele. Em nome de Jesus, você com a força do seu braço, você não vai conseguir. Se você está olhando simplesmente para você, você é incapaz. Mas o Deus Todo-Poderoso que está presente neste lugar, Ele é o suficiente para que você possa mudar a realidade da sua vida, para que você possa mudar a estrutura da tua casa. Em nome de Jesus, deixa Ele agir em você. Deixa Ele agir em você. Em nome de Jesus. Talvez você já identificou onde está o problema, onde está a rachadura, onde está a falta da estrutura. Agora, em nome de Jesus, corra para os braços do Pai. Entrega para Ele nessa noite. Cave o buraco, faça a sua parte. Encontre a rocha e estabeleça em nome do Senhor Jesus nessa rocha que é Jesus Cristo. Deixa Deus falar seu coração nessa noite. Enquanto nós ouvimos essa canção, deixa Deus falar com você. Em nome de Jesus, faça a sua oração. A sua oração é oração de poder nessa noite. Em nome de Jesus. Depois nós vamos orar confirmando a sua oração. Mas a oração que Deus quer ouvir nessa noite é a sua.
é a sua decisão de processo de mudança. Você pode ser um excelente pai hoje se você decidir isso. Você pode ser um excelente marido se você decidir isso. Você pode ser um excelente esposo. Você pode ser um profissional nota 10 se você decidir isso hoje. Você pode se relacionar com Deus como você nunca se relacionou. Se você decidir isso hoje, decida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Quem eu sou? Cantará shei baralei, cantará lá bale malás. Mais de ti, Senhor, em nome de Jesus. Mais de ti, Senhor, ouve as orações que agora chega diante do seu altar, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar ouvindo agora, Pai, e recebendo as orações de arrependimento, porque muitas vezes nós não demos a importância, ó Pai, e fomos crescendo, fomos estabelecendo uma casa sem estrutura, mas nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Pai, para firmar, fundamentar a nossa casa na rocha que é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, aquilo que nos cabe, ó Pai, mostra, Senhor, revela, que nós possamos tomar decisões nessa noite, ó Deus, para que realmente nós possamos estar com a nossa vida plena em Ti. Ouve a oração, Senhor, dos Teus filhos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz Tua obra, Senhor, sobre este lugar, sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Com os olhos fechados, se você é uma dessas pessoas que o Espírito Santo falou nessa noite através dessa palavra, se você identificou algo que você precisa melhorar, porque talvez o alicerce não está fundamentado, firmado na rocha, em alguma área da tua vida, eu queria que, pela fé, em nome de Jesus, que você levantasse uma das suas mãos, em nome de Jesus, para que nós possamos orar por você, em nome de Jesus, no seu lugar, em nome de Jesus, com atitude de fé, diz, ó Senhor, eu sou uma dessas pessoas, eu tenho uma área da minha vida que ela não está fundamentada na rocha, ela não está alicerçada na rocha, mas nessa noite eu quero entregar nas tuas mãos. Eu quero, ó Pai, eu tomo a decisão nessa noite de fazer aquilo que me cabe, para que eu possa melhorar a estrutura da minha casa, da minha vida. Em nome de Jesus, continua com a sua mão levantada. Eu queria orar por você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, através desse ato de fé, dessas pessoas que aqui levantaram as mãos, que o Senhor possa continuar ministrando ao coração delas. Elas tomaram a maior decisão nessa noite, de tomar, Senhor, tomaram a decisão de alicerçar áreas das suas vidas, que talvez, ó Pai, estava pronto a ruir, mas que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, nós estamos estabelecendo os alicerces, ó Pai, na rocha que é o Senhor. Abençoa a vida de cada um deles, que nós possamos ouvir, Senhor, grandes coisas, grandes testemunhos daquilo que o Senhor vai fazer e operar nessa área, Senhor, do qual infelizmente não havia um cuidado, mas que nessa noite, através da sua palavra, através da revelação do teu Espírito, entendeu-se, ó Pai, que nós precisamos cuidar dessas áreas. Cuida deles agora, Senhor, e que possam ser um testemunho vivo
E que venha, Senhor, a chuva, que venha o vento, que venha o temporal, que possa vir o terremoto. Que em nome do Senhor Jesus, essa casa, dessas pessoas que aqui estão com as mãos levantadas, possam estar fundamentadas, Senhor, na totalidade, na rocha. E que elas não venham ruir, pelo contrário, elas possam estar prontas, de pé, preparadas para o dia que irão se encontrar com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus.